Bom, gente, hoje vamos falar sobre os santos, né? Algumas pessoas me perguntaram como eu vi essa questão dos santos, né? E quem seriam os santos, se em projeção eu já consegui ver algum santo. Então vamos tentar falar um pouquinho disso, né? Bom, antes de começar, quero deixar claro que eu não tô aqui para tirar a crença de ninguém, hein? Tá? Eu mesma gosto muito da minha santinha, Nossa Senhora da Conceição, até tenho andado com ela direto aqui no pescoço, que assim eu sinto às vezes a presença e vou explicar mais à frente a presença do quê, né? Bom, eu até dei uma pesquisadinha e eu vi que ao longo desses 2000 anos de Igreja Católica, né, já foram canonizadas mais ou menos umas 20 mil pessoas. Nós temos uns 20 mil santos canonizados pela Igreja Católica. Olha só, é santo pra caramba, né? Bom, é lógico que no meio desse povo todo, alguns nós somos homens, a gente já conhece a nossa natureza humana, né? Alguns aí foram canonizados por interesse, por apadrinhamento, mas vamos deixar isso de lado, tá bom? Vamos falar daqueles que realmente passaram aqui, né, na Terra e fizeram realmente alguma coisa sobrenatural. Gente, vamos pensar juntinho. Esses santos todos estiveram encarnados, passaram aqui na Terra. Era gente como a gente, né? Todos nós somos médiuns. E os santos também eram, só que com um grau maior, porque todos nós somos, mas nós temos diversos graus, né? Uns são mais, outros menos. A maioria desses santos que foram canonizados por fazerem um milagre, na verdade, eles eram médios e que tinham uma percepção maior, né? Eles conseguiam se comunicar com as outras dimensões, com os seres de outras dimensões, e eles traziam também conhecimento já intrínseco neles de manipulação energética. Então, o que são os milagres? É tudo conhecimento que nós ainda não temos, a maioria, né? Alguns já têm, e que são coisas naturais. Nós conseguimos fazer tudo o que eles fizeram, só que a gente ainda não sabe que nós conseguimos fazer tudo isso, tá? Mas nós conseguimos. Então, eles passaram aqui, imagina, né? Se ainda hoje ainda são canonizados, porque algumas pessoas conseguem produzir fenômenos que a igreja classifica como um milagre, você imagina naquele tempo, né? Devia ser assim, um assombro que eles, a menor coisa que eles fizessem era considerada assim uma coisa mesmo de outro mundo, né? Que eles tinham um poder do outro mundo. E esses espíritos que realmente tinham um conhecimento maior do que a maioria que estava encarnada aqui, quando eles desencarnaram, eles lá no plano astral, no plano espiritual, eles montaram verdadeiras equipes de trabalho para continuar o trabalho que eles tinham iniciado aqui na Terra, né? Então, quando hoje você reza, você faz prece para um determinado santo, há toda uma equipe de trabalhadores sob o nome daquele santo, tá? Isso aí é fato, acho que a gente que consegue sair um pouquinho consegue perceber, porque eu mesmo já tive a oportunidade de ver as trabalhadoras de Maria. Maria, né, Santa Maria, mãe de Jesus, ela tem diversas equipes que trabalham no nome dela, sob o nome dela, tá? Não é uma só não, são várias, né? E que vão aos locais, vão aos hospitais, atendem os chamados das pessoas que estão aqui encarnadas. Então, é mais ou menos por aí, tá? Como funciona isso. Então, esses santos são pessoas que estiveram encarnadas, que tinham um conhecimento maior do que a maioria de nós e que, ao desencarnarem, continuaram o trabalho deles do lado de lá. Gente, nós estamos evoluindo, eles também. Então, alguns desses santos já nem estão mais no plano espiritual. Alguns ou reencarnaram aqui na Terra já,
ou estão até em outros planetas para evoluir, para ajudar na evolução de outros planetas. Não vejo nada demais nisso. Né? Só para tirar um pouquinho o véu do mistério, aquilo que a gente fica cultuando, assim, é válido? É lógico que é válido. No momento que a gente faz uma prece para um determinado santo, né, que a gente pede com fé ali, acreditando que aquele santo vai nos ajudar, tem toda uma equipe que vai te socorrer realmente, tá? Às vezes não é nem o próprio santo o que tem o nome lá, mas com certeza um trabalhador dele vai vir te atender. E olha, para ser trabalhador dessa rapaziada aí, tem que ter também muito merecimento e ser conhecedor também de muitas coisas, tá? Não é qualquer um que consegue participar de uma equipe dessa, não, né? Assim, a gente aqui, enquanto a gente está encarnado, a gente desenvolve uma certa afinidade, né? Uma simpatia por um determinado santo, aí quem gosta de se pegar nisso, né? E aí você tem que ter a ver, porque esses trabalhadores todos, eles têm uma compatibilidade energética com o espírito daquele santo, né? Com aquele espírito que esteve encarnado, que desencarnou e que continua a missão dele do lado de lá. Porque para formar essas equipes, eles têm que trabalhar uníssonos, na mesma vibração, no mesmo padrão vibratório. Né? É por isso que assim, a gente acha até que foi o próprio santo que nos atendeu. É porque, na verdade, são vários espíritos, mas que estão trabalhando na mesma sintonia, no mesmo padrão energético. Né? Então, por merecimento, porque eles querem trabalhar, porque eles também estão dispostos a ajudar, eles ficam lá na equipe atendendo o pedido de todo mundo aqui. Então, assim, a gente também tem uma coisa, você não consegue acessar isso. A gente pode até pedir, por que uns são atendidos e outros não são atendidos? Porque a gente tem que também estar vibrando naquela frequência para poder acessar todos esses trabalhadores espirituais que estão do lado de lá. Porque não adianta, se a gente não estiver na mesma frequência, eles não nos escutam. Né? Então, para a gente pedir para algum santo, para a gente, no momento de aperto, de apuro, pedir socorro, você também tem que se colocar num nível vibracional que pelo menos consiga atingi-los. É lógico que ninguém não é se transformar num santo para poder pedir ajuda para o santo, não é isso que eu estou falando. Mas você tem que pelo menos melhorar o teu padrão de pensamento, por isso que é bom você se resguardar um pouquinho, né? Se recolher um pouquinho, fazer uma prece, tentar melhorar um pouquinho esse padrão para você, em algum momentozinho, conseguir acessá-los, né? Porque essa rapaziada que trabalha lá, eles são assim, eles mantêm essa linearidade, assim, né? Eles têm esse padrão praticamente fixo. Nós não. Né? A gente, em algum momento, a gente consegue acessá-los, mas a gente está aqui encarnados, né? Misturado nessa confusão energética que é aqui a Terra, né? Nos nossos problemas e tudo, então a gente, às vezes, consegue acessar, mas não consegue manter esse padrão o tempo todo, né? Que é diferente, eles mantêm, por isso eles estão lá naquela equipe para atender todo mundo. Então, assim, eu acho que deu para perceber um pouquinho o que seriam os santos da Igreja Católica, tá? Não tem mistério. São espíritos realmente com um padrão mais elevado que o nosso, mas estiveram encarnados aqui, né? Desencarnaram e mantiveram o trabalho lá no plano espiritual, com a ajuda de outros, formaram equipes e estão nos auxiliando. Aí, o que aconteceu aqui no nosso país? Quando os escravos vieram para cá, eles trouxeram a religiosidade deles da África para cá, para o continente. Só que quando eles começaram a praticar, né, a religião deles, que era o candomblé, houve censura por parte dos colonizadores, dos portugueses na época, que não aceitavam
o culto aos deuses, e todo o ritual que eles tinham, né? Houve esse desrespeito. Mas eles já eram um povo muito mais espiritualizado até do que os próprios portugueses. Apesar de frequentar a Igreja Católica, aquilo tudo, porque a Igreja Católica sempre demonizou o contato com os espíritos. E os negros que vieram para cá, os escravos, para eles era mais do que normal essa comunicação com o mundo espiritual. Né? Eles tinham isso nas raízes deles e dentro da religião deles permitia. Então, quando eles chegaram aqui, que eles começaram a ser censurados, proibidos, né, de professar a fé deles, o que eles fizeram? Eles começaram a associar aquela energia que eles trabalhavam com os santos das igrejas, da Igreja Católica, né, que estava aqui, para eles poderem fazer as festas e de uma forma que os portugueses, os colonizadores, não vissem que eles estavam fazendo um ritual para os deuses deles. Mas olha só, eles eram médios, esses negros, né? E eles sentiam as energias. Então, quando eles associaram isso à energia dos orixás que eles cultuavam com os santos da Igreja Católica, não foi uma coisa aleatória. Era porque realmente havia uma compatibilidade havia uma sintonia mesmo. Esse sincretismo não foi criado aleatoriamente, né? É porque há realmente uma identificação energética. Quer ver só? Vamos ver a Yansan, né? Eles começaram a associar os orixás do candomblé com alguns santos da Igreja Católica. Então vamos ver, Yansan. Yansan é um orixá do candomblé. Né? É uma energia, eu não entendo muito do candomblé, mas o pouco que eu entendo, assim, que é uma energia que domina as forças da natureza, as tempestades, os raios. Aí eles associaram a Santa Bárbara. Eu não sei se vocês conhecem a história de Santa Bárbara. Ela era uma jovem, acho que turca, não tenho certeza. Acho que era da Turquia, sim. E era uma jovem filha de um homem muito rico e que resolveu trancá-la, parece, numa torre, até ela ter idade de casar. E esse tempo que ela ficou trancada na torre, ela começou a observar a natureza. Então ela conhecia muito do tempo, da mudança de tempo, ela ficou observando, ela usou o tempo dela para observar todas as forças, né, das tempestades, isso tudo ela observava. Aí quando chegou na época dela casar, o pai tirou ela da torre e ela não quis casar. Ela não queria casar, ela se apaixonou pelo cristianismo e quis se dedicar ao cristianismo. Só que acho que a Turquia, assim, ela não podia professar a fé. E aí ela foi levada, parece, em praça pública para que ela renegasse a fé dela. Acho que há relatos que, inclusive, amputaram os seios dela, uma coisa horrível. E no final, o pai dela que a degolou. Agora, na hora que o pai dela a degolou publicamente, que ele que foi até o carrasco, né, porque ela não renegava a fé de jeito nenhum, um raio atingiu o pai dela, matou ele na hora. Então, a isso foi atribuído um milagre. Né? Não, foi um milagre e aí depois ela foi canonizada. Então, olha, toda essa energia de Santa Bárbara, né, toda essa história que ela tinha aqui quando encarnada, há toda há uma movimentação energética por trás disso, há todo um contexto, né, das coisas, das forças que ela conseguia observar, que ela conseguia perceber. Então isso foi associado a Yansan, que é essa energia que domina as forças da natureza. Aí você tem Ogum. Ogum já é uma energia de guerra, de batalha, uma energia mais agressiva, que os médiuns negros, os escravos, conseguiam perceber isso quando sentiam a aproximação desse orixá, né? Então foi associado a São Jorge, que é um santo da Igreja Católica, que
era um guerreiro, né? Que participou de algumas batalhas. Então aí a gente vai associando, aí Xangô, São Jerônimo, Oxalá associaram a energia de Jesus, né, do próprio Jesus, Oxalá é Jesus. Oxum é Nossa Senhora da Conceição, Oxóssi é São Sebastião, e por aí vai. São vários orixás, várias energias que foram associadas à energia por identificação, por compatibilidade, né, por sintonia aos santos da Igreja Católica. Então, assim foi criado o sincretismo, né? Então, os escravos conseguiam fazer as festas deles de devoção aos orixás. Fugiu a palavra, meio camuflado, né, pelos santos da Igreja Católica, mas que traziam o mesmo padrão energético dos orixás, né? Bom, aí, mais tarde, o que aconteceu? A gente teve a Umbanda foi trazida para a gente, né? E com a Umbanda, esses espíritos que desencarnaram como escravos e que já tinham esse sincretismo também, né? Já conheciam essa mistura que foi feita, quando eles começaram a se comunicar com os médios da Umbanda, eles passaram tudo isso, né? Porque a Umbanda ela vem trazer também muito dos orixás, do candomblé, ele trabalha com toda essa força. A Umbanda permite a comunicação abertamente, né? Com todos os guias, com todas as falanges que queiram se comunicar para fazer um trabalho no bem. Então a Umbanda permite isso. E aí os negros que tinham desencarnado começaram a se comunicar conosco e passar para a gente tudo isso, né? Que os preto velhos, quando vieram com a sabedoria deles maravilhosa, né? Eles vieram trazendo todo esse conhecimento e aí já trouxeram também na bagagem o o sincretismo que já havia sido feito, né? Lá no passado, porque a Umbanda foi um pouco mais recente. Então, também não tem mistério. Acho que a gente não precisa criar uma fantasia, uma coisa assim. Há muita naturalidade em tudo. É o nosso desconhecimento que faz com que a gente pense que tudo é sobrenatural. Não é, né? As coisas são normais, né? A gente, se tiver um pouquinho de conhecimento, você vai entendendo que é válido realmente rezar para os santos, porque você vai ser atendido se você tiver numa sintonia legal. Eles vão fazer o que puderem para te ajudar, porque essa rapaziada aí de cima, eles estão ali abnegadamente para nos ajudar. Todo pessoal do bem. Então, por isso é que a gente não deve desprezar nenhum deles. Eles estão ali para trabalhar, para nos ajudar. Todos os santos, todos os guias que vêm trabalhar na Umbanda, são espíritos altamente abnegados, que querem realmente nos auxiliar, nos dar a mão para que a gente cresça também, para que a gente evolua. E cada um que vai evoluindo vai melhorando a humanidade, né? Então eu acho que isso é que é importante. Então não tem assim nada de mistério, de especial, de sobrenatural, nem nos milagres e nem nos santos. São realmente espíritos mais evoluídos, mas que eram como nós, né? Lógico que melhores, né? Que eles tinham esse conhecimento todo. Bom, eu não sei se eu consegui falar alguma coisa, eu acabei embolando mais do que, né, do que explicando. Mas é o que eu conheço em termos dos santos, né? Eu falei até da equipe de Maria, porque eu já via uma equipe dessa no plano astral, trabalhando, né? E aí nunca vi nenhum dos santos, os santos mesmo, São Francisco de Assis, nunca vi, mas existe uma equipe de franciscanos maravilhosa
que quando a gente faz um trabalho em nome deles, os médios que têm um pouco de evidência conseguem ver dentro das casas franciscanos andando mesmo. Tá? A gente consegue ver eles trabalhando. Estão ali ajudando. Nas casas espíritas, então, kardecistas, né, que muitas utilizam o nome de São Francisco de Assis, a gente vê muita equipe espiritual de monges franciscanos mesmo, fazendo um trabalho bacana ali, né? Então, a gente que consegue, que tem um pouquinho de evidência, que consegue ver alguma coisa, visualizar, seja na projeção astral, no desdobramento, ou até mesmo aqui em vigília, né? Que às vezes acontece de você conseguir não ver claramente, eu pelo menos eu não vejo claramente, mas eu já consigo ver alguns vultos, algumas coisas que estando em vigília. Então a gente sabe que é assim que funciona. Então eu nunca vi realmente nenhum santo, o próprio santo, mas já vi equipes de trabalho de determinados santos, né? E eu sei que é uma equipe fantástica, quando eles chegam, realmente são seres que vibram uma luminosidade, tá? Eles iluminam o ambiente. Quantas vezes, durante o trabalho, eu estar de olhos fechados e de repente sentir um clarão no ambiente, né? E é emocionante mesmo. Eu já participei de um trabalho onde foi evocada a equipe de Maria para nos ajudar, que nós estávamos com um processo até obsessivo, estava complicado, e tinha uma pessoa que estava com espírito e estava sendo difícil da gente conseguir desacoplar aquele espírito, porque ele estava muito acoplado na pessoa, né, no médium que estava lá passando mal. E aí foi pedido, foi evocado socorro a Maria. E, gente, quando eu lembro, arrepia, porque a equipe que chegou era de uma luminosidade fantástica, fantástica. E não foi só eu que percebi, não, sabe? Os outros médicos que estavam trabalhando também perceberam a aproximação dessa equipe e instantaneamente o espírito foi desacoplado ali da pessoa que estava passando mal, foi retirado do ambiente. Então, a gente sabe que às vezes não é o próprio santo que vem atender, mas tem uma equipe linda por trás trabalhando. Tá? Então, era assim o que eu tinha mais ou menos para passar para vocês. Estou até tomando conta do tempo para não ficar muito longo, né? Que fica cansativo. Mas o que vocês tiverem aí de dúvidas, podem perguntar, coloca nos comentários. Eu estou tentando responder todo mundo. Pode me adicionar lá no meu Facebook também. Eu estou com problemas de conexão, então o chat não abre, mas quando abre eu tento lá correndo responder todo mundo, né? O que eu consigo também, o que eu sei, né? Nem tudo eu sei. Tem perguntas ali que não consigo responder, não. Mas o que eu conseguir e que eu tiver compreensão, eu estou ali para ajudar também, tá? Então, olha, mais uma vez, muito obrigada mesmo, de coração, e fiquem com a luz.